Fala, meus amigos investidores, beleza? Tio Buffett aqui na área e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma pergunta que eu recebo direto lá no meu Instagram, que é: onde deixar a reserva de emergência? Talvez essa seja uma das perguntas que eu mais recebo por lá, ainda mais nesse cenário onde a Selic vem caindo bastante nos últimos tempos. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar algumas opções de onde você pode investir sua reserva de emergência e vou falar como que eu faço a minha reserva de emergência. E se você ainda não me conhece, eu sou o Tio Buffett e por aqui a gente fala sobre renda variável focada no longo prazo, aplicando a filosofia buy and hold. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, já deixa o seu like aí no vídeo e aqui na descrição tem o link do meu perfil no Instagram e do nosso grupo no Telegram. Então, se você tiver interesse, corre lá para ver. E antes de começar o vídeo, eu preciso explicar o que é reserva de emergência. Basicamente, reserva de emergência é uma reserva de dinheiro que você precisa ter investido para cobrir possíveis imprevistos. Ou seja, vamos supor que seu carro quebrou ou então você perdeu seu emprego. Para que você não tenha que tomar medidas extremas como fazer empréstimo ou então se desfazer de parte da sua carteira, é recomendado que você tenha uma reserva de emergência e, de preferência, antes de investir em outras classes de ativos. Você deve estar se perguntando: quanto devo ter na reserva de emergência? É recomendado que você tenha pelo menos 6 meses do seu custo mensal, ou seja, se seu custo mensal é de R$2.000, é recomendado que você tenha investido no mínimo R$12.000 na sua reserva de emergência. E agora que eu já expliquei o que é reserva de emergência, vamos falar o que buscamos nela. Quando se fala em reserva de emergência, é importante ter em mente que estamos buscando duas coisas: segurança e liquidez. Ou seja, você precisa ter um investimento seguro, no sentido dele não variar tanto como as ações, por exemplo, e que você consiga sacar esse investimento rapidamente. Afinal, a emergência não acontece com hora marcada, ela vem do nada. Já a rentabilidade nesse tipo de investimento, na minha opinião, fica de lado, pois a reserva de emergência não serve para que tenhamos rendimentos com ela, e sim para que ela possa cobrir possíveis gastos inesperados. Rentabilidade a gente busca com ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e até em outros investimentos em renda fixa, mas a reserva de emergência tem o intuito de cobrir possíveis imprevistos. Então vamos lá, basicamente temos 3 opções para a reserva de emergência, que são Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária ou então a poupança. Eu vou explicar os 3 para vocês, começando pelo Tesouro Selic. Basicamente, o Tesouro Selic é um investimento onde você empresta dinheiro para o governo e recebe uma taxa por isso. A taxa que você recebe em troca é a Selic, que hoje está em 3% ao ano. Em tese, esse investimento é o mais seguro possível, pois como você está emprestando dinheiro para o governo, caso haja calote, basta o governo imprimir mais dinheiro e cumprir com suas obrigações. Simulando um ano de investimento no Tesouro Selic, você teria uma rentabilidade líquida de 2,25% ao ano, o que te dá aproximadamente 0,19% ao mês. Vale lembrar que essa simulação que eu fiz foi feita no site do Tesouro Direto e que eu levei em consideração o prazo de um ano. Um ponto importante que a gente precisa levar em conta aqui é que o Tesouro Selic só permite saques em dias úteis. Então, se você tiver um imprevisto no final de semana, você não consegue sacar do seu Tesouro Selic, do seu investimento no Tesouro Selic. É importante também você saber que caso você queira sacar esse investimento, você vai pagar imposto sobre os seus lucros. E o Tesouro Selic, ele segue a tabela regressiva de IR, que eu vou deixar na tela aí para vocês. Então, como vocês estão vendo, a cada 6 meses a alíquota de imposto que você paga cai um pouco. Então, até 180 dias você paga 22,5%, entre 181 e 360 dias você paga 20%, entre 361 a 720 você paga 17,5%, e depois de 721 dias você sempre vai pagar 15% de imposto. Só lembrando que esse imposto você paga sobre os rendimentos e não sobre o valor total investido. A segunda opção são os CDBs de liquidez diária, onde você empresta dinheiro para os bancos e em troca disso recebe uma taxa, que normalmente é uma porcentagem do CDI. O CDI é uma taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si de um dia para o outro. E para fins práticos, a gente pode considerar o CDI praticamente igual a Selic. Normalmente os bancões oferecem uma taxa menor do que 100% do CDI. Já a maioria dos bancos digitais oferecem 100% do CDI, como por exemplo o Banco Inter. Isso acontece por causa do risco. O risco de um bancão falir é menor do que de um banco que começou agora, e isso é refletido na rentabilidade do CDB. O CDB de liquidez diária, diferentemente da poupança, rende um pouco todos os dias, então você não precisa esperar um dia específico do mês para receber a rentabilidade, caso você queira vender os seus ativos. Esse tipo de investimento também é coberto pelo FGC e funciona como Tesouro Selic quando se fala em tributação. Ele também segue a tabela regressiva de imposto de renda. A rentabilidade dos CDBs de liquidez diária são praticamente iguais ao do Tesouro Selic,
E os saques funcionam da mesma maneira, só são permitidos em dias úteis. Então aqui conseguimos ver que o Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária são bem parecidos. O que muda é para quem o dinheiro é emprestado. Outra opção bastante parecida com as que eu já mostrei aqui é a NuConta do Nubank. Ela basicamente é uma conta comum, só que o valor contido nela rende 100% do CDI. Por trás dos panos você está investindo em um RDB do Nubank. E esse tipo de investimento também segue a tabela regressiva de IR e também é coberto pelo FGC. A única diferença, se eu não me engano, é que com a NuConta você consegue usar sua reserva de emergência em qualquer dia, incluindo finais de semana, feriados, o que é um ponto positivo quando se fala em reserva de emergência. E a última opção que eu considero viável para a reserva de emergência é a poupança. Mas tio, a poupança você deve estar se perguntando. Como eu expliquei no começo do vídeo, não buscamos rentabilidade quando estamos falando em reserva de emergência. Nosso objetivo é segurança e liquidez. E ao contrário dos outros investimentos que eu mostrei aqui, com exceção da NuConta, a poupança é o único investimento que permite saques aos finais de semana e feriados, o que é um ponto positivo quanto ao quesito liquidez. O maior risco da poupança é o banco quebrar, porém caso isso aconteça, existe um mecanismo FGC, que serve para proteger os investidores de que bancos quebrem e seus investimentos não sejam pagos. O FGC garante até 250 mil por CPF e por banco para os investidores. A rentabilidade da poupança funciona da seguinte maneira. Quando a Selic for maior que 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês. E quando a Selic for menor que 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic. Hoje, em um cenário com a Selic a 3%, a poupança está rendendo 2,1% ao ano, o que te dá 0,17% ao mês. Vale lembrar que a poupança só rende no aniversário de um mês. Ela não é como o CDB de liquidez diária, que rende um pouquinho a cada dia. Os rendimentos só vão aparecer depois de ter completado o mês. Um ponto que eu não falei durante o vídeo e só percebi na hora da edição é que a poupança ela não tem imposto de renda. Então, se você resolve sacar a poupança, você não vai pagar imposto sobre o lucro que você teve. Ou seja, a rentabilidade é igual à rentabilidade líquida. Depois de explicar todas essas informações, eu resolvi fazer uma comparação entre todos esses investimentos. Simulei um cenário de R$1.000 investidos por um ano e o resultado foi esse aqui. No Tesouro Selic, esses R$1.000 se transformariam em R$ 1.022,28. No CDB de liquidez diária, em R$ 1.024,02 e na poupança em R$ 1.021. Então, como vocês podem ver, no curto prazo, a rentabilidade desses investimentos são bem parecidos, são praticamente iguais. A diferença entre eles é bem baixa. Então, fazendo um resumão do que a gente viu hoje. Quando se fala em reserva de emergência, buscamos segurança e liquidez. Basicamente, a gente tem 4 opções: Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, poupança e a NuConta. Desses 4 tipos, somente a poupança e a NuConta atendem 100% do que a gente precisa. O Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária, eles não permitem saque aos finais de semana e feriados, o que não é interessante quando se fala em reserva de emergência. Então basicamente é isso, galera. Trouxe essas opções que eu acredito serem viáveis para a reserva de emergência. E agora cabe a vocês estudarem e ver qual faz mais sentido para vocês. Agora que eu já mostrei tudo que eu precisava, eu vou contar para vocês o que eu faço. Hoje eu deixo toda a minha reserva de emergência em um CDB de liquidez diária no Banco Inter. E basicamente é isso. Você deve estar se perguntando, mas tio, e se você tiver uma emergência no final de semana, o que você vai fazer? Como eu tenho um limite alto no cartão de crédito, esse tipo de imprevisto praticamente não me afeta. Caso eu tenha uma emergência no final de semana ou algum feriado, eu uso meu cartão de crédito e quando eu conseguir resgatar o meu CDB, eu resgato e pago a fatura do meu cartão, simples assim. E até hoje eu não tive nenhuma situação que eu não consegui resolver dessa maneira. Mas lembrando, galera, isso é o que eu faço pra mim, pode ser que não faça sentido pra você. Então, se você quer seguir assim, pensa bem, vê se realmente faz sentido, pra depois você tomar uma atitude. Pelo vídeo de hoje é isso, galera. Era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se ficarem com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder tudo depois. Então é isso, tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.